Ô moçada, vocês tá bom? Gente, hoje nós vamos fazer mais um doce aqui no nosso canal. Nós vamos fazer aqui um doce de batata doce, né, de corte, de pedaço, que o pessoal costuma chamar aí de marrom glacê. Então, pra gente fazer esse doce aqui, é bem simples. Eu vou estar utilizando aqui por volta de 1,2 kg de batata doce com casca, né, porque depois que a gente descascar, vai dar por volta aí de 1 kg de batata doce pura, que é o que a gente vai utilizar para fazer a nossa receita. E aqui o pessoal pode utilizar essa batata doce branca ou a batata doce roxa. Qualquer uma das duas vai servir para fazer a receita e vai ficar muito bom. Então aqui nós vamos começar cortando a batata doce para a gente cozinhar. O pessoal pode fazer de duas formas. Pode descascar a batata doce e colocar para cozinhar já descascada, que dá certo. Ou colocar também ela com casca mesmo. No caso eu prefiro colocar ela com casca porque depois eu acho que fica mais fácil da gente descascar. Descascar a batata doce sem estar cozida eu acho um pouquinho mais difícil. E aqui a gente vai tirar essas beiradinhas, né? Essas beiradinhas que não agregam muita coisa aqui para nossa receita. E eu vou cortar ela em rodelas aqui. Então terminei de cortar aqui o nosso 1,2 kg de batata doce e agora nós já vamos colocar ela aqui rapidamente para cozinhar, para ela não escurecer. Então vou passar a nossa batata doce aqui para a panela de pressão, lembrando que aqui vocês podem cozinhar na panela convencional, que vai demorar bem mais, né? A gente vai demorar aí por volta de uns 25 minutos de fervura para cozinhar a batata doce, e a gente pode cozinhar na panela de pressão, que vai demorar aí por volta de uns 8 a 10 minutos na pressão para ela ficar bem macinha. Então fica a critério de vocês. Eu vou cozinhar na panela de pressão porque eu acho que é bem mais rápido. Aqui nós vamos acrescentar 2 xícaras de água. E aqui agora nós vamos colocar alguns temperos. Isso aqui é opcional. Se o pessoal não gostar, não precisa. Eu vou estar colocando aqui, ó, 5 cravinhos da Índia. E um cavaquinho de canela, um pau de canela aqui, isso para dar um sabor para o nosso doce. E agora nós vamos tampar a nossa panela de pressão e vamos levar ali no fogo. E após pegar pressão, a gente vai marcar o tempo de 8 minutos. Aí a gente vai abrir e ver se está bem cozidinha. Se não estiver tão cozidinha, a gente pode colocar um pouco mais de tempo, mas eu acredito que 8 minutos vai ser suficiente. Então deixei a minha batata doce cozinhando na pressão aqui por 9 minutos. Já tirei a pressão aqui e vamos ver se ela ficou bem cozidinha. E o pessoal vê, ó, o garfo tá entrando com facilidade nelas aqui, ó. Então a gente vê que ficou bem cozidinha, ficou no ponto. É importante a gente cozinhar bem, né, que depois vai facilitar o processo do doce. Então agora é só a gente esperar essa batata doce esfriar um pouco, a gente deixa ela dar uma mornada para a gente conseguir descascar, né, sem estar queimando a mão. Então assim que ela der uma esfriada, eu volto para a gente continuar a nossa receita. Então aqui agora, né, a nossa batata já esfriou, já dá para a gente pegar tranquilamente com a mão aqui sem queimar. E a gente vai descascar essa batata. Descascar ela quando ela está cozida é bem fácil, a gente só vai puxando a casca e ela vai soltando. Por isso que eu prefiro, né, descascar a batata depois de cozida. Acho que é bem mais fácil. Quando ela está crua, dá bem mais trabalho. E agora aqui então, a gente vai terminar de descascar as batatas para a gente prosseguir com a nossa receita. Então terminei de descascar a nossa batata doce aqui e agora a gente vai amassar ela. Esse caldo que sobrou aqui na panela de pressão onde a gente cozinhou a batata, eu vou reservar ele aqui porque mais para frente eu vou utilizar esse caldo. Então aqui agora, né, eu vou pegar a nossa batata doce e vou amassar ela aqui. Precisa amassar? Gente, se vocês forem fazer com processador de alimentos, não precisa, dá para fazer com a batata inteira. Só corta ela aqui nos pedaços menores para ficar mais fácil de processar. Agora, para quem vai bater no liquidificador como eu, é importante a gente amassar a batata aqui, porque vai facilitar bastante. Se a gente colocar a batata inteira, fica muito difícil de bater. Às vezes a gente nem consegue bater, força muito o liquidificador. Então eu aconselho o pessoal a amassar a batata. Quem for utilizar o liquidificador para bater a nossa batata doce aqui, amasse ela porque vai facilitar bastante.
Não precisa caprichar muito porque a gente vai batê-la no liquidificador, né? Então depois o liquidificador vai fazer esse trabalho de triturar ela e deixar ela mais lisinha. Então, moçada, peguei o nosso liquidificador aqui e agora a gente vai bater a nossa batata doce. Pessoal pode perguntar aí, posso fazer com a batata só amassada, sem bater ela no liquidificador ou passar ela no processador de alimentos? Eu não recomendo, porque não vai ficar um doce lisinho, não vai ficar um doce com acabamento muito bonito. Vai dar certo, mas não vai ficar com o acabamento que a gente quer. Então eu vou bater aqui no liquidificador. E moçada, a batata ela é bem pesada para a gente bater. Então eu vou dividir essa quantidade aqui em umas 3 vezes para não forçar demais. Então coloquei aqui mais ou menos 1/3, né, da nossa batata. E aqui a gente vai bater essa batata com açúcar. A gente vai utilizar aqui 1,5 xícaras de açúcar. Então, como eu vou dividir a minha batata em 3 vezes, em cada vez aqui eu vou colocar meia xícara de açúcar. Não precisa ficar exatinho, o pessoal pode dividir no olho aí mesmo. Para quem for fazer no processador de alimentos, não precisa colocar água ou o caldo da batata aqui. Agora, para quem for fazer no liquidificador, se a gente não colocar um pouco de água ou o caldo que a gente cozinhou a batata, a gente não vai conseguir bater isso aqui bem. Então a gente tem que acrescentar um pouquinho de líquido para o liquidificador conseguir cortar bem as fibras da batata. Então aqui para cada batida que eu for fazer de massa, né, eu dividi em 3 vezes, eu vou colocar mais ou menos 1 copo americano de água ou de caldo do cozimento da batata. Aqui, nessa primeira vez, eu vou colocar o caldo de cozimento da batata, sobrou mais ou menos 1 copo americano. Então vai ser o suficiente. Então coloquei aqui e agora é só a gente bater até ficar uma massa bem lisinha. Aqui, se precisar, se não estiver batendo, pessoal, para aqui, ó, e dá uma revirada na massa que está dentro do liquidificador com um garfo ou com a colher. E se vocês verem que não está batendo ainda, pode acrescentar mais um pouquinho de água. O pessoal pode até dar uma balançada no liquidificador para ajudar a bater. Então olha aqui para vocês verem, ó, fica um creme bem lisinho mesmo. E agora eu vou passar para outra vasilha aqui para a gente terminar de bater o resto. Então terminamos de bater a nossa batata doce e olha para vocês verem aqui que creme bonito e lisinho que ficou. E agora a gente vai reservar esse creme para a gente prosseguir a receita. Pessoal, o nosso doce de batata doce de pedaço, né, o nosso marrom glacê, ele precisa de um pouco de gelatina incolor e sem sabor. Então a gente vai utilizar aqui 2 pacotinhos de 12 gramas, né, o que vai totalizar aqui 24 gramas de gelatina. E vou juntar aqui 10 colheres de sopa de água fria, né, água a temperatura ambiente, para a gente hidratar a nossa gelatina. Coloquei a água, vou dar uma misturada nela aqui. A gente mistura aqui para dissolver bem, né, o pó da gelatina. O pó da gelatina ficou bem dissolvido e agora a gente vai deixar isso aqui descansar por uns 5 minutos para essa gelatina hidratar. Então a nossa gelatina já hidratou, olha para o pessoal ver que ela fica bem firme. E agora nós vamos derreter essa gelatina. A gente pode fazer de 2 formas. Um é no banho-maria, eu coloquei água numa panela aqui para a gente derreter essa gelatina na panela. E a outra a gente pode levar ao micro-ondas, colocar a gelatina por 30 segundos no micro-ondas para derreter. Lembrando que se o pessoal for fazer no micro-ondas, hidrate a gelatina, né, numa vasilha que possa ir ao micro-ondas. Nunca coloque nada de alumínio no micro-ondas. Então nossa água já começou a esquentar e eu vou vir com a panela que a gente fez da gelatina e vou colocar dentro dela aqui. E agora é só a gente aguardar a nossa gelatina derreter. Pessoal, repare aqui que a nossa gelatina já começou a derreter e a gente pode mexer com a colher aqui para apressar um pouquinho o processo. Então aqui derreteu toda a gelatina, ó, não sobrou nem um pedacinho de gelatina e a gente não precisa deixar ferver. Quando acabar de derreter,
é o ponto. Agora eu vou tirar a nossa gelatina hidratada derretida aqui e vou reservar ela. Moçada, aqui agora a gente vai levar a panela que a gente vai fazer o doce ao fogo. Essa aqui já vai ser a panela definitiva, então pegue uma panela um pouco maior. E eu vou colocar aqui nessa panela para caramelizar meia xícara de açúcar. Essa caramelizada nesse açúcar é importante para a gente dar uma cor mais bonita para o nosso doce. Mas se o pessoal não fizer questão que o doce fique numa cor mais escura, não precisa nem caramelizar o açúcar aqui. Então aqui, ó, o nosso açúcar já começou a derreter e agora a gente vai mexer constantemente aqui para não deixar esse açúcar queimar. Até nesse ponto aqui eu estou fazendo em fogo alto. Agora que ele já está aqui ficando mais derretido, eu vou abaixar o fogo para não ter perigo do nosso caramelo queimar. Aqui o nosso açúcar já derreteu todo, já virou uma calda, mas eu vou deixar ele ficar um pouquinho mais escuro aqui para a gente juntar a batata. Quanto mais escuro o açúcar ficar, mais cor ele vai dar no nosso doce. A gente só não pode descuidar e deixar ele queimar. Aqui o nosso açúcar já ficou numa cor dourada, amarronzada, bem bonita. E agora aqui já está no ponto. Ele já vai dar uma cor bacana para o nosso doce. Então eu vou acrescentar a batata. Vamos misturar aqui. Já vou acrescentar aqui também a nossa gelatina derretida. E vamos misturar aqui. Agora aqui a gente vai mexer o nosso doce, né, até ele chegar no ponto certo. Ele vai reduzir o volume aqui, vai apurar um pouco e vai chegar no ponto que a gente precisa. Pessoal, tome um pouquinho de cuidado aí porque esse doce espirra um pouco. Quando o nosso doce começar a ferver, a gente vai mexer ele aqui meio constantemente para evitar que ele espirre demais. Senão, além de arriscar, né, a provocar alguma queimadura na gente, a gente ainda vai sujar todo o fogão e o chão aqui em volta, né? Então, quando começar a ferver, a gente vai mexer aqui. A gente não precisa mexer muito intensamente, é mais para não deixar o doce ferver demais. Aqui com relação à altura do fogo, eu estou fazendo com fogo médio aqui, mas isso depende de fogão para fogão. Como que vocês vão regular esse fogo? Vocês subam aí para fogo médio e vão mexendo devagar. Se começar a espirrar demais, vocês abaixam o fogo para ele diminuir, né, esses espirros, né? Se vocês subirem aí para o fogo médio e estiver tranquilo, vocês estiverem conseguindo mexer aí sem ele espirrar, pode até aumentar mais um pouquinho o fogo. E esse doce aqui, ele vai espirrar até ele dar uma secada boa na água. E aqui, pessoal, vou mostrar um macete para vocês, né? Para vocês verem o ponto do doce certo. Vocês reparem aqui, ó, que quando eu puxo o doce aqui, nesse início de preparo, a gente não consegue ver o fundo da panela e mesmo se vê, ele volta muito rapidamente para o local de origem, né? Então depois no final esse doce vai secar e quando estiver no ponto a gente vai puxar aqui e vai ser fácil da gente identificar. Moçada, então reparem aqui, ó, como o nosso doce já está diminuindo o volume, né? E já está ficando de uma cor mais escura, né? Está apurando aqui, ficando mais bonito e ele continua espirrando. Então eu abaixei o fogo aqui, né? Para a gente conseguir mexer ele aqui sem deixar levantar fervura, né? Porque quando levanta fervura é a hora que eu jogo o doce para cima e a gente tem a chance ou de queimar ou de respingar todo o fogão e o piso, né? Então aqui eu coloquei o fogo bem baixinho e continuo mexendo constante aqui para não deixar ele ferver. Porque se eu parar aqui, ó, ele começa a ferver e começa a jogar doce para cima. E a gente vê que aqui, ó, ele nem espirra mais, ele já está bem seco e ele não tem força para espirrar mais, né? Porque ele já secou bastante. Então esse aqui é o ponto. Mas ele vai parar de espirrar mesmo só quando a gente já tiver terminado o doce. Então ele é um doce que espirra, mas não é nada muito difícil da gente fazer. E aqui a gente vê, ó, quando a gente puxa, a gente vê aqui claramente o fundo da panela e o doce, ele demora para voltar para o local, né? Então aqui desde quando eu comecei até agora se passaram-se mais ou menos 25 minutos. Então aqui já desliguei o fogo. Então a gente repara aqui, ó, que ficou um doce de uma cor bem bonita e um doce bem lisinho. E agora a gente vai informar esse doce. Então, pessoal, eu vou estar colocando o nosso doce nessas duas vasilhinhas plásticas aqui.
O pessoal pode usar aí aquelas formas de pão que fica bonito também. E no final das contas pode colocar em qualquer vasilha. Como a gente vai querer desenformar o doce aqui depois, eu vou pegar essas vasilhinhas plásticas e vou untá-las aqui, ó, com um pinguinho de óleo cada uma. Então untei as nossas vasilhinhas plásticas aqui e agora a gente vai colocar o doce nelas. Lembrando que a gente tem que colocar o doce aqui nas nossas vasilhas enquanto ele estiver quente. Então dividi o nosso doce aqui nas duas vasilhas plásticas e eu vou dar umas batidinhas aqui para o doce ele se ajeitar aqui na vasilha. Por isso é importante a gente informar ele aqui enquanto ele ainda está quente. Porque se a gente esperar ele começar a esfriar, a gente não vai conseguir fazer isso aqui. Então tá aqui, pessoal. Coloquei o nosso doce nas vasilhas. Agora eu vou esperar ele esfriar e vou levar ele na geladeira até ele ficar bem firme para depois a gente desenformar. Moçada, então o nosso doce de batata doce aqui, o nosso marrom glacê, já ficou pronto. Reparem aqui a cor bonita que ele ficou. E eu deixei ele na geladeira aqui depois que ele esfriou por umas 2 horas e ele já está bem firme. Está no ponto da gente desenformar ele aqui. Para a gente desenformar, né, não tem segredo. A gente vai colocar aqui na vasilha onde a gente quer. Vai dar umas batidinhas, né? A gente pode até ajudar empurrando aqui, ó. Então, o primeiro desceu aqui, ó. Olha para o pessoal ver que bonito ficou. E agora é só a gente experimentar. Deixa eu tirar aqui um pedaço para a gente ver como ficou. Olha aqui, moçada, que bacana ficou o nosso doce, o nosso marrom glacê. Olha para o pessoal ver como fica interessante. É um doce com sabor muito agradável, vale muito a pena a gente fazer. Então, moçada, né? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa receita aqui, né, de doce de batata doce em pedaços, né, de marrom glacê. Grande abraço e até a próxima.